Salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Emano e hoje eu queria fazer uma tier listzinha pro Legacy nesse formato atual que a gente tá vivendo, com alguns dos principais bans assim que a gente viu nos últimos anos, né? A gente tá vivendo numa era pós Entomb e pós Nadu também, né? Isso fez mudar muito o metagame positivamente, né? Eu era a favor de mais banimentos, eu queria ver a Tamil indo embora, por exemplo, assim, além de outras coisas que davam pra se argumentar, né? Tipo o One Ring. Mas no fim das contas, o banimento do Entomb junto com o Nadu ajudou muito o metagame, ajudou o Control a voltar muito forte. E atualmente a gente está vivendo um meta muito positivo, o melhor meta que eu vivi como jogador de Legacy, pra falar a verdade, já que eu jogo desde 2024, né? Ou seja, eu só tinha jogado na monarquia do UB Reanimator, né? Então agora a gente tem um meta muito mais aberto e eu queria meio que ranquear o que eu acho, assim, do meta atual. Eu que jogo semanalmente, né? O Legacy, tanto online quanto no papel. Bom, pra começar aqui eu fiz uma seleção, né, de alguns decks que eu encontrei no meta recentemente, de algum jeito. E algumas coisas aqui estão mais pra fora, algumas coisas aqui estão pouco comuns, mas eu acho que ainda são decks fortes, né? A gente vai discutir um pouco disso. Pra começar aqui, vamos falar do Cephalid Breakfast, né? O Cephalida pós-Bandonadu mudou muito, né? Antes ele era um deck S-tier facilmente. Hoje ele é um deck que ainda tem força, eu acho, pra ser um deck A-tier, né? Tier A. Mas pela falta de representatividade mesmo, eu acho que ele se posiciona aqui no B. O Cephalida, por algumas razões, assim, eu acho que ele não tá tão bem posicionado mais, né? É muito engraçado porque o Cephalida, ele era um deck bem decente, né? Antes do Nadu. E aí vem o Nadu juntamente com as coisas de MH3 e ele fica um deck melhor ainda com... Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Ele fica um deck melhor ainda em MH3 com o Nadu, mas muda, né, muito a cara do deck. Ele fica um deck que meio que tem dois combos, né? O combo do Nadu com o Nomads e o combo da Cephalida com o Nomads também. E agora ele volta a ser esse deck Azorius com muitas maneiras de se montar, às vezes inclusive indo pro Esper, né? Ele pode ser montado com Voice of Victory, ele pode ser montado com o Stoneforge Mystic, mas ele acaba ficando um deck que ele é mais fácil de responder do que o Nadu era, né? Algumas matchups que eram bem positivas pro deck na época do Nadu começam a ser médias pra ruins, assim, como por exemplo o Delver. O deck agora não tem mais tanta facilidade com o Delver como ele tinha na época do Nadu, né? E ainda é uma opção muito boa, eu acho. Só não é tão favorecida por um meta que é mais de control agora, assim. E esse deck tem um pouco mais de dificuldade nesse meta, na minha opinião. É um deck B-tier que poderia ser A se tivesse mais gente jogando simplesmente, mas acho que as pessoas estão escolhendo jogar com outras coisas. Pode ser, assim, eu não duvido nada que é um deck que possa voltar pro Tier A, assim, porque eu acho que é um deck que tem esse poder. Ele tá também dependendo muito mais do poder da Tamil, né? Então a gente precisa observar se a Tamil vai ficar no formato, né? Isso pode piorar ainda mais o deck no contexto geral das coisas. Bom, aí a gente tem aqui Ad Nauseam Tendrils, né? O famoso Ant. O Ant, ele é um deck que eu ando vendo até com uma certa regularidade. Eu vi um crescimento nos decks de Storm, desde o ban do Reanimator. Dá pra perceber como o Reanimator segurava muitas coisas do formato, né? Atrapalhava os Storms também. Não era só os control que ele atrapalhava. E o Ad Nauseam Tendrils é um deck muito difícil de operar. E é um deck meio ultrapassado em algumas coisas, assim, sabe? Ele ainda é um deck muito capaz de vencer praticamente qualquer matchup do meta, mas ele é dependente de muitas situações, de muitas questões, assim, sabe? Eu acho que perde pra muita coisa também. Por causa disso eu vou colocar o Ad Nauseam Tendrils no Tier C, por enquanto, mas colocando mais decks aqui na Tier List, a gente pode pensar em outras posições. Bom, aqui a gente tem o Dimir Tempo, né, o primeiro deck que eu considero um S-tier do formato, possivelmente o melhor deck do formato. E esse formato atual é muito positivo porque os dois decks que eu já vou dar esse spoiler, os dois decks que eu vou colocar no S-tier,
eles são decks que eu não vejo como decks muito mais poderosos ou, tipo, um degrau acima de todos os outros, apesar deles estarem um degrau acima na tier list, né? Eu acho que eles são esse tier porque eles conseguem jogar a maioria das matches, né? Não são decks fáceis de operar, na verdade. São decks poderosos, mas não são decks fáceis de operar. São decks que uma pessoa inexperienciada no Legacy não vai saber jogar com eles, né? Porque são decks que tem que extrair o máximo do máximo dos Brainstorm e dos Ponders. Tem que fazer os Daisy direitinho, né? Vocês já devem ter entendido quem é o próximo deck, se você joga Legacy, mas enfim, a gente fala dele um pouquinho mais pra frente. O Dimir Tempo, especificamente, eu acho que ele é o deck que melhor tira suco da Tamil, né? É o melhor deck de Tamil do formato. Top Seas é uma carta muito forte, segue sendo uma carta muito forte, né? É um deck que tem uma boa matchup contra Sneak and Show, por exemplo, que é um outro deck forte, assim, que pune muitos decks que não conseguem jogar contra ele, né? O Dimir Tempo também é uma matchup razoável pra boa contra Delver, porque ele tem o Barrelgoyf, né? Até por isso a escolha da carta aqui. O Barrelgoyf, muitas listas nem rodam 4 Barrelgoyfs no main deck, né? Mas eu acho que ele é simbólico porque o Dimir Tempo ele é um deck quase control, né? Ele é um deck que usa o Wasteland pra negar a mana, ele usa o Top Seas pra tirar a carta da sua mão, ele tem Fatal Push, que pega um pouco mais de coisa do que o Bolt, e não tem a função de burn que o Bolt tem, né? Então o Fatal Push ele é uma carta mais control do que o Fatal Push. Desculpa, o Fatal Push é uma carta mais control do que o Bolt, né? E, enfim, ele joga mais firme o jogo de Tamil, diferente do Delver, né? Que às vezes nem roda Tamil. Então eu vejo como um deck tempo um pouco mais pra trás, né? Pra velocidade do Legacy, assim. E talvez o melhor deck do formato, porque ele consegue, né? Negar todos os ângulos, assim, que os decks de Legacy atacam, né? Ele consegue negar um Storm ou um Fast Combo com os seus counters. Ele consegue negar o combate com seus Barrelgoyfs. O Barrelgoyf, ele ganha de um Pyrogoyf. O Barrelgoyf, ele ganha de Construtor de Urza Saga, muitas vezes, né? O Barrelgoyf, na maioria das vezes, vai ser um 6-7 Death Touch Lifelink. Aí você tira suas próprias conclusões, né? Bom, é isso que eu tenho pra falar de Dimir Tempo. É um deck fortíssimo, S-Tier, que eu não vejo como um deck que precisa de nada banido agora. Se fosse pra banir alguma coisa, novamente eu falaria da Tamil. Mas eu acho que é um deck equilibrado e que, assim como ele pode ganhar todas as matchups, ele também pode perder todas as matchups, né? Bom, o Beanstalk deu uma voltada, né, recentemente com esses bans. A gente tá vendo mais versões de Beanstalk diferentes, às vezes de 4 cores. O ban de Beanstalk tá em alta. O Sultai Beanstalk com preto tá bem em baixa, né? A gente não vê mais o deck, a gente não vê Rakshasas Bargain mais, como a gente via no começo do ano passado, né? Aquela cartinha que só roda no Sultai Beanstalk, né? Carta meio que símbolo do Sultai Beanstalk. A gente tá vendo bastante ban de Beanstalk. É um deck bem chato de se jogar contra quando você tá jogando com um deck justo, um deck de criaturas, um deck mais agro, porque ele tem 4 swords, ele tem Prismatic Engine, ele tem Leyline Binding, enfim, ele vai te engolir em valor e em remoção. As versões atuais, acho que mais vitoriosas, também estão rodando Félia e Quantum Riddler, então é quase como uma mistura, né, de Beanstalk com Stone Blade, né? A gente vai falar um pouco mais do Stone Blade, que é outro deck que subiu muito no meta recentemente. O Beanstalk, pra mim, ele é quase um B-Tier, tá? Ele pode ser que caia pro B-Tier quando a gente preencher mais essa tabela. Mas por enquanto eu vou colocar no A simplesmente pela ascensão dele, né? Por ele ter voltado e ser um deck bem jogável, assim, atualmente no meta. Falando de decks que viraram bem jogáveis e olhando no espectro contrário, a gente tem o Moonstomp. O Moonstomp ainda é um deck fortíssimo, né? A adição de Urza Saga do deck, tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu acho que em alguns pontos fortaleceu o deck, em outros pontos deixou a play pattern do deck meio esquisita, né? Agora a Urza Saga não morre mais com uma Blood Moon, então o Moonstomp usa Urza Saga. Eu acho que isso fez adicionar várias cartas meio esquisitas, assim, pro deck, que não precisavam tá lá, mas a gente acaba rodando por causa da Urza Saga, né? Tipo Lavas por Boots, Soul Guard Lantern, essas coisas assim. Mas o Moonstomp tá sofrendo muito nesse meta atual, né? Tipo, eu acho que muitos decks que são do A-Tier, eles são muito bons contra Moonstomp. A carta Barrelgoyf é muito boa contra Moonstomp, né?
E tá esquisito o meta pro Moonstomp. O Moonstomp, acho que pela primeira vez, assim, desde que eu comecei a fazer essas tier lists, eu vou colocar no B tier. Eu acho que ele ainda tá um pouco acima do Sephard Breakfast, mas é um deck que tá sofrendo com meta. Ainda é um deck fortíssimo, ainda é uma opção muito boa, eu acho. Em metas locais ele ainda pode ser bem dominante. A gente vê isso em Campinas, por exemplo. O Moonstomp, no contexto da loja, né, no contexto da loja que a gente joga lá na Monte, ainda é um deck muito forte. Pra mim é um deck A tier no contexto da loja, mas é um deck que perde pra Sneak and Show muito, né? Perde pra Omnitel também, perde pra um Barrel Goyf, perde pra alguns controls, né? Então o Moonstomp não tá num momento muito legal. Eu vou colocar ele aqui no B tier. O Cloud Post atualmente não é mais um deck monogreen, né? O Cloud Post ele é um deck azul, às vezes azul e preto. Muito interessante, assim, a versão nova do Cloud Post. Ele é meio que uma espécie de Mystic Forge que tenta controlar um pouco mais, né? No sentido de, tipo, ele também é um deck de anel, ele também é um deck de carne, mas ele tem uma Force of Will. Ele tem Sinking Stupor. Ele tem aquele tritão que me falta o nome, que countera uma habilidade. E se ele fica na mesa, a carta que você counterou a habilidade perde as habilidades, enfim. Ele é um deck um pouco mais control, inclusive roda Barrel Goyfs no side muitas vezes, né? Eu acho que esse deck, o B Cloud Post, ele é pior que o Monogreen Cloud Post da época do Eldrazi banido, né? Do Mikos Spawn. Mas ainda é uma opção viável, é uma opção que veio pra ficar de algum modo. Ele é um deck que eu acho que estava um pouco melhor posicionado logo antes do Band and Tomb e no começo, né, da era do Band and Tomb. E agora já deu uma caída, assim, junto com outros decks de Big Mana, outros decks de One Ring caíram junto também, né? Mas eu acho que ele tá posicionado aqui no Tier B, ainda é um deck utilizável, assim, um deck que ganha de algumas maneiras, né? Desce um Gin novo e acaba com o jogo. Lands é uma ótima opção atual. O Lands já era uma opção muito boa, porque ele tinha uma matchup boa contra o B-Reanimator, antigamente, né? Tinha muitas opções contra o B-Reanimator. E eu acho que o Lands segue sendo bom. O Moonstomp tá meio fora do meta, né? O que é bom pro Lands, porque não enfrenta um deck que ganha muito G1, né? Pelo menos contra ele. O Lands tem duas versões atuais, assim, que estão fazendo resultado. Tem a principal Monogreen, que acho que é a carta-chave, assim, que deu força pro Lands, foi uma Malevolent Rumble, cartinha de Pauper, né? Que basicamente é quase um Ponder verde, essa carta. Muito boa essa carta, né? E eu acho que impulsionou o deck aí mais pro Monogreen, em vez de ficar naquela coisa meio Selesnya que ele tinha de vez em quando, às vezes até Gru, né? E aí roda Malevolent Rumble, vai rodar Once Upon a Time, roda de 3 a 4 flautas no main board, né? O que é muito interessante, assim, mas acho que faz sentido pro contexto do deck, né? E é o deck que ganha de Marit Lage, né? No meta atual é o Lands. Também ganha muito de Urza Saga. Eu diria que o Lands ele é melhor do que o Mystic Forge no Saga Gaming, né? No jogar com Urza Saga. Eu acho que por conta do Life from the Loam, né? Que é talvez a carta mais forte do deck. Ele consegue ter um jogo de saga muito sólido, né? Consegue fazer o Wasteland Lock, né? De fazer o Wasteland, fazer Life from the Loam, pega o Wasteland de volta, casta o Wasteland de novo, faz o Wasteland de novo. Então, ele tem locks, assim, que são muito poderosos, o Lands. É um deck que é difícil de operar, é um deck bonito de ver bem jogado, assim. Mas eu acho que é um deck muito bom ainda, é uma opção bem viável, assim, pra essa galera que gosta de um deck que tem um lado meio combo, tem um lado meio toolbox, assim. Eu, como jogador de Painter, por exemplo, estou aprendendo a jogar de Lands, porque o Painter não tá pessimamente posicionado, mas eu acho que o Lands tá um pouquinho melhor posicionado e eu queria saber jogar de Lands, não só porque é um deck muito legal, como também porque é um deck que eu acho que compete um pouco melhor nesse meta atual, né? E tem muitas similaridades com o Painter, né? Bom, do lado de Lands eu botei o Depths, né? O Depths é um deck que, tipo, é jogável ainda, agora ele tá com umas versões um pouco mais agro, né? Tem um plano de agro mais forte com os Cubs, né? O Sight Cat Cub e o Badger Mole Cub, cartas meio novas, assim, que o verde ganhou no Legacy, né? O Cradle Control usa essas cartas e o Depths, que é meio que um deck tipo Cradle Control, né? Só que com branco. Ele também tá usando. Eu acho que o Depth ele é um deck que tá beirando o C-Tier atualmente, porque eu acho que o Lands consegue ganhar de Marit Lage, porque o Lands é um deck que a Marit Lage é só uma das maneiras de vencer, né? E o Lands propõe vitórias
o tempo todo, assim, né? Enquanto o Depths, ele é um deck um pouco mais pra trás, é um deck que quer começar com turno 1, bichinho, né? Turno 2, bichinho, e aí quando você vê, você perdeu o jogo, né? O Lands, ele consegue enfrentar um pouco melhor, eu acho, assim, alguns matchups mais agressivos, alguns matchups mais de combo, apesar do Lands não ter uma boa matchup contra combo, tá? No geral, mas por conta das Wastelands, né? Do Wastelock, Ghost Quarter, essas coisas assim. E o Depths, ele quer jogar esse jogo mais fino, assim, beleza. Contra um deck tempo, é uma matchup super divertida de se jogar, você tá de Depths. Você vai lá, você enfrenta um Dimir Tempo, você enfrenta um Izete, mas tem, acho que, algumas matchups, assim, especialmente os matchups de control, que são desastrosas pro Depths, né? O Depths perde muito pra Source to Plowshares, né? E tem muito deck de Source to Plowshares, né, de espadas em arados, no Tier A, a gente vai ver indo mais pra frente. Então eu vou deixar ele aqui no limite do C-Tier. Ainda é um deck que consegue fazer um resultado no mall, tem gente jogando com esse deck, mas eu acho que não é um deck que tá bem posicionado. Tá um pouco melhor posicionado, incrivelmente, do que tava antes do Band and Tomb, mas acho que ainda é um deck que tá dormente, né, no meta. Bom, Doomsday. Doomsday é um deck que ele tá bem posicionado agora, né? Ainda é um deck que tem alguns problemas, tipo, é um deck que tem um matchup bem difícil contra Izet Delver, né, que é um deck bem popular. Ele perde pra algumas paradas, o Doomsday também é um deck que exige uma certa habilidade, assim, E também um pouco de sorte, né, vamos ser honestos, assim, com as mãos iniciais e tal, com os draws, né, é um deck que às vezes que fica no top draw, mas... O Doomsday, ele ainda é um deck que consegue meio que ganhar de todo mundo, assim, porque ele tem um combo muito efetivo, né. O Doomsday é um deck de Top Siege, que como eu falei pro Dimir Tempo, é uma carta muito forte, né? E é uma carta que ajuda o Doomsday pra caramba nesse meta, e sempre ajudou, né? E o Doomsday agora também tá usando bastante Tamiyo, né? Mesmo versões, entre aspas, turbo do Doomsday estão trocando o Personal Tutor por Tamiyo, né? E a Tamiyo em si é uma win con de uma mana azul, né? Eu acho que ajuda o Doomsday porque desfoca do combo do Doomsday, né? As coisas e... Ela ajuda no próprio combo, ela pode, enfim, fazer parte de uma pilha de Doomsday, né? Uma Tamiyo flipada, por exemplo. Enfim. O Doomsday eu acho que ele tá no limite do B-Tier, talvez ele seja o último deck do A-Tier, do Tier A, né? Que eu vou colocar, mas vamos ver como as coisas vão. Eu, por enquanto, vou deixar ele aqui. O Stiflenaut, infelizmente, tá muito, mas muito mal posicionado, né? O deck, inclusive, eu acho que ele tá meio se defasando pra fora do formato, tá? Em um certo momento, parecia que o Stiflenaut ia ser muito bom, né? No começo com o MH3 lá, porque Consigned to Memory entrou no deck como uma luva e era uma carta que tinha muito texto, né? Tipo, pô, parava o One Ring, parava os decks de Eldrazi e já ia, sei lá, 4 mainboard no Stiflenaut, né? O problema do Stiflenaut agora é que, novamente, o Control tá bem de volta. E o Stiflenaut é um deck esquisitíssimo contra Control, né? É um deck que você meio que faz um 1/2, né? Tipo, você tem que jogar o Stiflenaut, counterar a habilidade dele e rezar que tudo isso não seja interagido, né? Uma Sword já interrompe isso. Um counter em qualquer dos dois casos, né, das duas instâncias, seja no Consigned to Memory ou no Stifle, seja no Stiflenaut também já era a parada. Então é um deck que ele fica um pouco pra trás, assim, eu acho, no valor. Ele é um deck que tem coisas boas do formato agora, né, tipo, ele roda Consign e tal, ele roda Swords, mas assim, Consigned to Memory mainboard não é tão bom assim, né. Ele é bom de se ter no sideboard, mas eu não acho que é bom o suficiente pra ter mainboard, senão os decks principais do formato que tem azul estariam rodando Consigned to Memory mainboard, e eles não estão, né? E o Stiflenaut tá rodando porque faz parte do combo dele. Eu acho que o Stiflenaut tá muito mal posicionado. É uma pena, porque eu gosto muito do deck. Eu acho que ele é um deck tempo bem legal, assim. É um deck de Daisy também, um deck de Wasteland, é um deck de Swords, né? Deck com muita land básica, mas infelizmente ele não tá legal agora, assim. É uma pena, né? Eu gosto da baratinha, tomara que a baratinha volte. Bom, a gente tem o Iniciativa aqui. O Iniciativa... ele é um deck que eu tenho vontade de meio que posicionar aqui, né? O Iniciativa, ele, tipo, tem algumas versões diferentes. O principal jogador do Iniciativa, o Cos27, né? KOZZ27. Ele é um cara que é meio que um grinder do mall, né? Ele, tipo, vai bem no Magic Online. Ele foi um dos líderes de troféu da temporada passada, por exemplo, jogando só de Turbo Iniciativa. Eu enfrentei ele algumas vezes, é impressionante. Ele começa a jogar, ele faz, por exemplo, um Anointed Peacekeeper pra ver sua mão. Ele vê que o bagulho vai desgringolar, ele concede o jogo. Então ele é um cara também que
ele tem muito resultado porque ele joga muito, né? Ele joga rápido, ele joga muitas ligas por dia, né? Mas de qualquer maneira ele sabe operar bem o deck e mostra, né, que o deck consegue fazer resultado. Porque não adianta só jogar um monte pra fazer resultado, né? Ele teve 18 ou 19 troféus. Não é só jogando bastante que você consegue 19 troféus no Magic Online, jogando Legacy, né? Ele é um deck bem curioso, assim, tem algumas versões que usam Fable, outras que não, algumas versões que usam Wasteland, né, o que é muito interessante para um deck de 3 cores, né, muitas vezes, 3 a 2 cores, e... assim, em resumo, o que eu tenho pra falar desse deck é que iniciativa custando 3 e iniciativa custando 4 tem diferença, né, e principalmente no contexto do Legacy, que é um formato de tumba antiga, e... Hoje em dia esses decks eles tipo, sacrificam a mão inteira pra conseguir a iniciativa. Às vezes funciona, né? O Dungeoneer, né, a carta que eu usei como símbolo aqui, é uma carta fortíssima, né? Ainda mais no contexto do iniciativa. Ele é muito forte. Mas eu acho que falta coisa pro iniciativa, sabe? Eu acho que ele é um deck que... em algumas maneiras ele é tipo um Moonstomp menos interativo, né? Ele é um Moonstomp que tipo... No sentido que ele também quer fazer uma jogada impactante no turno 1. Ou sei lá, um Mystic Forge também faz isso, né? Mas desses aí, ele é o que pior interage, né? Eu já vi versões com Solitude, mas ainda assim, Solitude é uma interação razoável, né? Você perde 2 cartas pra dar uma Swords. Enfim. Eu não gosto muito da posição de iniciativa, apesar que eu acho que ele ainda também tá acima desses dois. Porque eles têm o Cos, né? Eles têm um cara fazendo resultado e mostrando que o deck é um deck bom. Se fosse o contrário, né? Se fosse um jogador de Ant que tivesse nas leaderboards fazendo resultado, eu colocaria o Ant na frente do iniciativa, mas simplesmente pelo fato que um dos principais ganhadores de troféu do formato, ele joga só com esse deck, eu vou colocar ele aqui no topo do C-Tier, por enquanto, né? Bom, inclusive, minha vontade de fazer isso aqui, ó. Eu já vou fazer uma mudança aqui. Eu acho que o Iniciativa ele é um pouco melhor que o Depths atualmente. O Epic Storm, eu acho que eu posso colocar ele aqui. Eu não acho que ele é o melhor deck Storm do formato atual, tá? Isso é um spoiler pelo que vem aí. Mas o Epic Storm é uma opção bem viável. É um deck chato de operar também, um deck que, enfim, quando é o Brian Cook jogando é uma coisa, e quando é um Joano Banano jogando no mall é outra, né? Mas eu acho que o Tez ele tipo, tá um pouco melhor posicionado agora também do que ele tava na época do Reanimator. A gente tá vendo, por exemplo, mais respeito ao Storm nos sideboards, né? Eu, por exemplo, voltei a usar Mind Break Trap. Fiquei puto, inclusive, porque eu tinha vendido minhas Mind Break Traps. Eu tive que comprar de novo. Porque a gente tem decks Storm o suficiente no formato a ponto de Mind Break Trap ter bastante texto, né? E... acho que só isso já mostra, assim, a posição do Epic Storm. Mas justamente por a gente estar respeitando novamente mais o deck nos nossos sideboards, o Storm também não consegue subir pra ser um deck A-tier, na minha opinião, assim. Ele, por exemplo, perde bastante pra Eldrazi, né? É um deck que a gente não espera que ele perca, mas ele perde bastante pra Eldrazi, né? Ele tem algumas matchups ruins, assim, né? Tipo, o Dimir Tempo mesmo é uma matchup esquisitíssima pra ele, e é o principal deck do formato, né? Enfim, eu acho que ele tá bem posicionado aqui no B-Tier. Pro Epic Storm é uma posição ok. Inclusive, eu acho que o Epic Storm tá acima do Sapphire de Breakfast. Eu não consigo colocar acima do Moonstomp, por exemplo. Apesar de estar mais representado que o Moonstomp, eu ainda acho o Moonstomp uma opção melhor do que o Epic Storm no vazio, assim, né? Bom, se o Moonstomp caiu nesse meta, pensa no Mystic Forge. O Mystic Forge, acho que ele ainda tá um pouco acima do Moonstomp, mas ele era um deck S-Tier, né? Tier S, antes do ban de Entomb e Tamil, e é engraçado, né? Ele é de Entomb e Nadu, né? E é engraçado porque eu era muito a favor do ban do Anel, e ele não foi banido, e ainda assim o Mystic Forge piorou muito. E eu vou tomar uma liberdade aqui pra pular algumas cartas aqui e já colocar no S-Tier a razão que o Mystic Forge foi banido, que é o Delver, né? Vamos parar de fingir que a gente não sabe quem que era o outro S-Tier. O Izzet Delver voltou com tudo, né? E o Izzet Delver destrói o Mystic Forge, né? É um deck que é muito interativo, é um deck que ganha mais rápido do que o OB-Tempo. A matchup contra o R, Delver, é pior do que a matchup contra o B-Tempo
pro Mystic Forge, né? E, sei lá, o Forge, ele, tipo, agora ele é esse deck que beleza, é muito forte no valor e tal, mas tem muito deck Control que também acompanha ele no valor, tipo o Beanstalk, que deixa chato a matchup pra ele. O W Stone Blade também, com uma Félia blinkando uma Meteor Sword todo turno. Tipo, complicou as coisas um pouco pro Mystic Forge. O Mystic Forge falta, acho que pra ele, assim, pra ele voltar a ser um deck bem forte, falta uma win con um pouco mais eficiente, um pouco mais imediata, assim. Porque ele é um deck que tenta, tipo, atropelar em valor os outros, né? Que nem, por exemplo, o Lens faz também. Mas o Lens é um deck um pouco mais flexível e é um deck mais difícil de interagir pelos decks azuis, né? O Mystic Forge ele ainda é um deck que perde pra um Spell Pierce bem dado, por exemplo. Entende? Então por isso acho que ele tá aí. Eu acho que o Mystic Forge ele ainda é um pouco acima do Cloud Post. Ele ainda é uma opção bem viável, tá? Mas não é mais tão simples ganhar com o Mystic Forge como já foi, né? O Mystic Forge que é um deck que tem umas matchups que ele meio que ganha de graça, assim. Mas se você quiser ganhar das matchups que ele perde de graça, você tem que ser um bom jogador. Ainda é uma opção viável, mas é um B-tier agora com certeza, né? E agora a gente vai ter um desafio pra gente, que é posicionar o Dread, né? Eu acho que o Dread também tá bem posicionado nesse meta, porque agora a gente tem menos Grave Hate, a gente tem menos Leyline of the Void. Só que o Dread é um deck que tem suas limitações e é um deck que é muito difícil de operar bem, né? A gente tem o Mafuz Van Gogh destroçando no Magic Online atualmente, o brasileiro Mafuz Van Gogh, né? O principal jogador de Dread do Legacy. E um dos principais jogadores de Dread, ponto, né? Só que nem todo mundo é uma Mafuz Van Gogh, né? E eu acho que por causa disso, dá pra gente posicionar o Dread mais ou menos aqui. Eu acho que o Dread, tipo, ele é um deck que ele é difícil o suficiente de jogar, a ponto que, por exemplo, eu acho que o Epic Storm, ele é um deck mais popular e mais jogado do que o Dread. Apesar de eu achar que o power level dele é parecido. É que o Dread, a questão do Dread, que é difícil de operar ele, é que ele é mais fácil de parar do que os outros decks Fast Combo, né? Porque ele sempre vai usar o Grave, não tem como o Dread não passar pelo cemitério. E por causa disso é mais fácil para oponentes pararem o Dread, né? É mais simples. E aí o jogador de Dread ele tem que saber qual que vai ser o sideboard que o oponente vai trazer para ele fazer o sideboard dele de acordo com... para ser uma resposta ao sideboard do oponente, né? Pra quem jogou de Cycle Storm no Pauper sabe qual que é essa sensação de, tipo assim, o seu sideboard, ele é um sideboard anti-sideboard do oponente. Ele não é um sideboard anti o oponente, né? Não é contra o oponente, é contra o que o oponente vai trazer pra te parar. Então você tem que parar o que o oponente vai trazer pra te parar. E no caso do Grave tem 1000 maneiras de atacar o cemitério, né? Você pode atacar o cemitério com encantamento, com artefato, com todos os tipos de carta, né? Com criatura, com artefato, com encantamento, com mágica instantânea, com feitiço, até com planinauta, né? Você pode atacar o cemitério. Então por isso é difícil de jogar os G2 e G3 contra Dread. Eu acho que o Dread ele perde mais jogos dentro de uma partida porque ele sideboardeia errado, mesmo os melhores jogadores de Dread. Por isso eu acho que é justo colocar o Dread aqui, apesar que eu achar um deck bem poderoso, tá? Com certeza é um deck de Legacy mesmo, tá? Isso que eu quero dizer. É um deck com power level de Legacy, é um deck que se você quiser virar né? Se você quiser aprender a jogar de Dread, cara, vai fundo. Você pode entrar nesse arquétipo e ele vai te dar frutos, sabe? Isso que eu quero dizer. Bom, aqui a gente tem o Maverick. O Maverick, ele é um deck dificílimo de operar também, né? Ainda mais no meta atual, que acho que qualquer turno que você faz errado, você vai perder o jogo, jogando de Maverick. Porque é um deck meio que entre um Cradle Control e um Death and Taxes, talvez. Um pezinho no Depths também, né? Só que, diferente do Cradle Control, ele não consegue chegar naquelas vitórias bem explosivonas que o Cradle Control faz, né? Explorando a Gaia's Cradle, que nem o Cradle faz. Então eu acho que o Maverick hoje ele é um deck ruim também, né? Tipo, ele é um deck jogável e tal, tem os seus fãs, seus adeptos, mas sinceramente, assim, eu acho que todo jogador de verde e branco atualmente tá flutuando entre o Maverick, aí joga um pouquinho de Depths, aí às vezes até mete um Lands de vez em quando, joga um de Cradle Control, faz mais resultado jogando de Cradle do que com os decks brancos e verdes, né? Você jogar de verde e preto atualmente tá melhor que jogar de verde e branco, isso que eu quero dizer.
Então eu acho que o Maverick, ele tá aí, ele tá próximo do Depths. E o Anti tá melhor posicionado que o Depths, tá? Eu tô percebendo que eu fui muito bonzinho com o Depths. Eu vi uma lista recentemente de Depths que eu achei legal, fiquei com vontade de jogar. Eu acho que é por isso que eu tava botando ele aqui. Bom, Grixis Control. O Grixis Control, na época do Reanimator, era o melhor Control, né? Era o James Kizal tava conseguindo fazer resultados jogando de Grixis Control, Kolaghan's Command, pá. Kolaghan's Command tava tendo mais texto, eu acho, assim, antigamente. Agora, os melhores Controls têm branco, né? Eu sinto isso, assim. Que é relevante exilar, né? Atualmente, do que só destruir. E o Grixis Control só destrói, né? Grixis Control é um deck muito da hora, assim, muito massa. Um abraço pro meu amigo Toca, que joga de Control. Um mestre do Control de todas as suas maneiras, assim. E o Grixis Control eu sentia que era a opção que ele tava mais gostando do meta atual. Eu acho que ele vai voltar pro Jeskai Wizards, né? Que vejo como um deck um pouco melhor posicionado que o Grixis. Eu acho que o Grixis, sinceramente, assim, é um deck mais ou menos aqui, atualmente, assim. Tipo, talvez até inclusive um deck C-Tier. Talvez aqui, ó. Porque, não sei, eu acho que o Grixis Control... Pra que jogar de Grixis Control, entende? Tipo, ele é um deck que mais se aproxima de um deck tempo dos Controls, eu acho. Tipo, ele é bem próximo do UB tempo, né, de cartas. E... sei lá, eu vejo mais presença, por exemplo, da variação Sultai do UB tempo, que dá pra chamar de Sultai Control, roda Uro, roda... enfim, essas coisas, do que o Grixis. Eu acho que o Sultai, por exemplo, tá melhor posicionado hoje do que o Grixis Control. Enfim, Goblins é um deck que eu amo, acho um deck muito maneiro, mas vai ser o nosso primeiro D-Tier. Pra fazer companhia, será que eu já desço mais coisas? Enfim, eu vou descer mais coisas pro D-Tier, vou tentar deixar tudo meio igual, tá? E assim, eu peço que se esse for seus decks, não fica chateado. Eu acho que todos os decks que estão aqui são decks jogáveis, tá? Eu descartei uma série de decks que eu via como decks, tipo assim, que poderiam estar aqui. Por exemplo, aqui não tem Merfolk, aqui não tem High Tide, aqui não tem Black Saga Storm, que é um deck que vê resultado na mão de algumas pessoas. Mas eu escolhi não colocar ele aqui porque... eu fiz uma seleçãozinha, assim, eu acho, de decks que eu sinto, assim, que até esse deck pra cima, eu acho que dá pra você jogar mais sério, assim, no Legacy atualmente. E o Goblins, infelizmente, é o deck do fundo, assim, desses decks que eu acho decks viáveis, assim. Há quem argumente que nem é um deck viável atualmente, assim, e pode ser que não. O que eu acho legal do Goblins é que ele sempre tá ganhando novas cartas, né? Agora a gente teve em Loring Eclipsed algumas cartas novas pro Goblins, e é muito variado as coisas que ele pode fazer. O Goblins é um deck que eu acho que dá pra brincar, assim. É um deck de especialista, né? Mas dá pra brincar, sim. Mas é um deck de tier. Eu tô percebendo agora que o Nadu tá nessa tier list. Eu esqueci de tirar ele, então ele vai só ficar aqui quietinho no canto dele. Porque ele não faz mais parte do formato. Necrodominance Combo é outro deck de tier pra mim. Eu acho que ele é um pouco acima do Goblins, porque ele é um deck que... ele é o famoso estraga-liga, né? Ele vai ganhar um jogo de alguém que tava 4-0 e vai perder todos os outros. Ele é tipo um Upsal Spells bem piorado e... não acho que tem muita razão pra você jogar de Necrodominance. Inclusive, eu acho que o Cephalonauts está pior posicionado que Necrodominance Combo. Olha que triste. Upsal Spells eu acho que é um deck A-Tier. O Upsal Spells é, inclusive, um deck que a gente precisa ficar meio esperto, assim. Eu não duvido que seja um deck que tome bans, porque... pela maneira que ele opera, assim, ele é um deck muito particular, assim, no contexto do Legacy, e ele é um deck muito desgostado, porque é um saco perder pra esse deck, né? Esse deck tem várias versões diferentes, né? A versão mainboard é bem parecida, mas os sideboards são muito diferentes. Sempre tem um juke, né? Ou seja, sempre tem uma troca. Ele pode virar um deck de, por exemplo, desde um deck de mono black criaturas, até um deck de combo de Witherbloom Apprentice, até um deck que só vai puxar coisas pra remover remoção e tentar ganhar de grave, estilo que o Dread faria. Dread, né, faria. Até, sei lá, um deck com Goblin Charbelcher, né? Então, tipo assim, é muito difícil sideboardear contra esse deck, é nos detalhes, assim. E ele tem muitos planos, né? Ele tem muitas linhas que ele ganha, assim, que eu acho que faz esse deck ficar... não sei se forte demais, mas ele é um deck que
é complicado, assim. Eu acho que ele ganha uns jogos que ele não merecia ganhar, sabe? Enfim, o Upsal Spells é isso, né? A gente conhece já tá há um tempo enfrentando. Bom, o W Stone Blade eu acho que foi a maior ascensão que a gente teve no meta. Eu acho que o W Stone Blade é um deck tierá facilmente hoje em dia. Félia é a principal carta do deck hoje. Eu acho que Félia é uma carta muito forte, que combina bastante com o plano de Stone Blade, né? De Gaga, né? Porque a Félia blinka a Gaga, a Félia blinka todos os equipamentos utilitários que a Gaga traz, né? Que a Stoneforge Mystic traz, que tem ETBs, né? Então, tipo, ela blinka um Pre-War Formalware e fica renascendo as criaturas. A gente vê isso acontecendo em algumas versões de Death and Taxes, por exemplo. Ela blinka uma Meteor Sword, que eu já falei antes, carta nova de Avatar, que destrói uma permanente quando ela entra. Uma permanente, então ela destrói terrenos. E a Félia blinka o Quantum Riddler, né? Que faz o deck meio que te engolir em valor comprando cartas, né? Eu acho o W Stone Blade uma ótima opção, é um deck de Wasteland, é um deck que tem bastante land básica. Eu sempre trago essa coisa da Wasteland land básica porque é bem relevante, eu acho que pro contexto do Legacy. Tipo assim, ele é um deck de Wasteland que é forte contra a Wasteland, sabe? O Stone Blade, ele também é quase um deck tempo, eu acho, assim, também é um deck que usa Daisy, né, muitas vezes. Ele é mais pra trás até que o B-Tempo, né? Ele é quase um deck, dá pra chamar de deck control, né? Mas tem aspectos de tempo nele também que podem quebrar uma pessoa mais querendo combar mais rápido, querendo pegar o cara de calça curta, né? Eu acho o Stone Blade uma ótima opção atual. Jeskai Wizards é um deck B-Tier, que eu acho que ele tá mais ou menos ou aqui ou aqui. O Jeskai, tipo, eu acho que ele é um deck viável atualmente. O problema dele é ganhar o jogo, né? Enquanto o Beanstalk e o Stone Blade Félia, eles engolem o oponente em valor, muito assim. O Jeskai Wizards, ele ganha batendo, né? De criaturinhas, assim como o Grixis, assim, Control. Ele, sei lá, pode resolver um Fourth Eorlingas, assim. A melhor coisa que ele consegue fazer é resolver um Eorlingas. Mas é complicado isso, assim, né? Não sei, eu acho que, tipo, tá melhor o meta, assim, dá pra jogar mais de Jeskai Wizards. Eu acho, inclusive, que esse meta está melhor porque os decks B, C, Tier, até os decks D Tier, estão mais jogáveis, sabe? Tipo, eu acho que é mais viável do que parece, assim. Quando eu coloco dessa maneira, é o que eu falei. Eu selecionei apenas os decks que eu considero decks viáveis de Legacy, tá? Atualmente. E acho que eu vou colocar o Jeskai Wizards aqui. O Eldrazi é um deck A-Tier também, com certeza. O Eldrazi é um dos decks mais populares do formato, né? Eu acho que ele tá abaixo ainda do Upsal Spells, mas o Eldrazi é um deck que é bem resiliente, bem forte contra muitas coisas, né? E ele é mais forte contra Fast Combo do que parece. Ele é um deck de Leyline... Desculpa, Leyline não. De Cálice of the Void. Confundia Leyline of the Void com Cálice of the Void. Deck de TKS, né? Tough Not Seer. Ele ganha bem rápido. Bate muito forte, né? Ele é um deck de Wasteland também. O Eldrazi é um deck perigoso, assim. Tipo, é um deck que tem que ser respeitado no meta. E eu fico feliz, assim, porque eu detestava a versão de Eldrazi com Soul e Michael Spawn. E é legal ver o deck de volta de uma maneira que ele, tipo, comporta o control, né? Tipo assim, o Eldrazi agora pode perder pra control. Diferente de antes que ele só engolia, amassava os control. É uma ótima opção. É um deck razoavelmente fácil de jogar, assim. Tipo, relativamente, quis dizer, fácil de jogar. Então, é uma boa, assim, eu acho. É um bom deck de tumba. É um dos melhores. Talvez o melhor deck de tumba atual é o Eldrazi. Bom, Cradle Control é um deck também que subiu nesse meta. Eu acho que o Cradle tá mais ou menos aqui. Eu acho ele superior a esses aqui, mas ainda um pouco abaixo desses. Eu acho que o W Stone Blade é um pouco melhor que o Cradle atualmente no formato. Mas o Cradle, tipo, com o Badger Mole Cub, tipo, é uma carta que realmente entrou pra lista do deck, assim. Tipo, o Cub, ele possibilita muitas coisas legais, assim. Ele possibilita um turnos 2 quase de combo, assim, né? De você, de repente, ter um Craterhoof na mesa. Ao mesmo tempo que ele possibilita uma coisa meio parecida com o que o Lands faz, assim. Tipo, você
fazer o Earthbend, né? Dobrar a terra numa Wasteland. E aí você tem 2 Wastelands por causa disso, porque você usa, estoura ela, ela volta como uma land virada que você pode usar de novo depois. Ou fazer um Earthbend na Gaia's Cradle, e aí a Gaia's Cradle adiciona uma a mais, porque a segunda habilidade do Cub faz com que criaturas adicionem uma a mais. O fato que criaturas adicionam uma a mais num deck de Dork, né, que é o Cradle, faz com que o deck exploda de mana mais rápido, né? Então o Cradle... E também ele consegue jogar esse jogo mais toolbox, mais control com o White of the Reliquary, que é uma carta fenomenal, fantástica, né? E, enfim, é um deck muito bom. É uma opção muito boa, assim. Se você quer jogar de verde hoje, tipo, você quer jogar de Dork, quer jogar de Birds of Paradise, quer jogar de Hierarca Nobre ou Hierarca Ignóbil, você quer jogar de Cradle. É o que eu falaria, assim, pro jogador de Legacy, pros verdugos que vêm jogar, os fãs do verde, joguem de Cradle Control. Ou de Lands, mas aí Lands eu não vejo Lands como deck monogreen, tá? É diferente, não é o verde do Cradle Control, né? O Lands é um deck mais específico, assim. Bom, aqui é um Turbo Reanimator. Eu escolhi a imagem do Griselbrand pra simbolizar. O Turbo Reanimator, ele é surpreendentemente bem jogável ainda, assim. Eu acho que ele tá mais ou menos aqui. Talvez um pouco intercambiável com o Dread. Eu vou deixar o Dread acima, porque o Dread fez mais resultado, né, recentemente. O Turbo Reanimator, ele, tipo, sente falta de Entomb, claro. Mas agora ele é um deck que, tipo, ainda ganha a maioria dos jogos 1, sabe? Tipo, isso não mudou. E aí ele ainda tem dificuldade com os jogos 2 e 3. Isso também não mudou, né? Ele também tem que achar trocas ou maneiras, assim, de fazer acontecer nos jogos 2 e 3. A gente tem versões com Show and Tell no side, tem versões com combo do Witherbloom e tal. Eu acho assim, teoricamente, não tem pra que você jogar de Turbo Reanimator se você pode jogar de Upsal Spell? Sim, mas são 2 decks bem diferentes. E Legacy e Magic no geral, pra mim, é sobre jogar com o que você gosta, né? E se você não gosta de Upsal Spells, o que pra mim faz muito sentido, e você gosta de Turbo Reanimator, que também pra mim faz sentido, vai nessa. Turbo Reanimator eu vou colocar aqui. E agora vem talvez o pique meio surpresa, assim, pra mim, dessa tier list toda, que é o Ruby Storm. Eu acho o Ruby Storm o melhor deck Storm do formato atualmente. A grande dificuldade do Ruby Storm no meta anterior era o UB Reanimator, era uma match muito ruim pro Ruby Storm. Só que o Ruby Storm, dos Storm, eu acho que ele é o melhor deck contra, por exemplo, Eldrazi. Ele é o melhor deck contra Control no geral, assim. Tipo, ele é muito bom contra Control no geral, apesar de não parecer. Tipo, você pensa, pô, um deck Fast Combo que é bom contra Control. Ele pela característica dele, assim, de ser um deck que você faz os exílios, que você pode jogar no próximo turno. Então ele é um deck que vai angariando valor, né? O problema do Ruby Storm é depender de um artefato ou de uma criatura pra ter, né, tirar todo o suco da laranja, mas o Ruby Storm eu acho uma opção muito, muito, muito boa. Assim, tipo... Não é tão popular, mas eu acho um deck melhor posicionado do que o Tess, atualmente, tá? Então esse é meu hot take, né? Meu take picante do vídeo é que o Ruby Storm é o melhor deck de Storm pra se jogar. Um abraço pro Yuta. Eu não sei porque eu deixei Infect aqui. Infect é o pior deck do mundo. Não joguem de Infect, porque Painter só perde pra Infect. Uma curiosidade pra vocês. Não vou falar mais nada de Infect. É isso. É um deck que fora do Legacy ia ser o deck mais forte de qualquer formato, tirando o Vintage. Mas no Legacy ele não consegue jogar, sei lá. Perde pra muita coisa. Energia é um ótimo deck atual também, na minha opinião. Talvez ele esteja aqui. Acho aqui. Cara, Energia, seja a versão branca e vermelha, seja a versão branca, preta e vermelha, eu acho que, tipo, é um deck que... É um dos melhores decks agro do formato, assim, é um deck que ele, tipo, é uma board que cresce muito rápido, assim. E ele tem bons matchups, assim, porque também é um deck de swords ainda, né? É um deck que tem Goblin Bombardment, então é um deck que pode brincar de control. E é um deck que... Tipo, por exemplo, ele sofre muito pra Moonstomp, que é um deck que tá meio fora atualmente, né? Eu acho que, tipo...
ele é rápido e bom o suficiente a ponto de ser um deck tier A. E é um deck praticamente de Modern, né? No contexto do Legacy. É muito engraçado, assim. Mas ele é um deck bom. É um deck de MH3 muito bom. Nick Fit, eu acho um deck muito da hora. Que é ruim. Mas o Nick Fit é muito legal. O Nick Fit, tipo, a lista atual eu acho que vale conferir. Roda Chaos Defiler agora na lista. E é um deck que, se você tá jogando com um deck fair, não é uma matchup tão fácil não, tá? Porque você não quer remover o Veteran Explorer. Ele é um deck que, tipo assim, eu acho que tem alguns decks do B-Tier aqui que o Nick Fit amassa, tá? Mas, né, enfim, no fim das contas é um deck que eu acho que ele, tipo, ele dá muitas voltas, assim, pra ganhar, assim, mais do que precisava. Tipo, um Cradle Control, por exemplo, ele faz algo parecido com o Nick Fit de uma maneira mais efetiva, né? Mas ainda é um deck meio retrô, assim, meio legal de se jogar e que é surpreendentemente... Você vê realmente, assim, essa coisa do Legacy das cartas não Modern Legal, né? As cartas que não podem ser jogadas no Modern, que tem um power level acima, assim, do que o Modern permite. E o Nick Fit é um deck desses, assim, né? O Veteran Explorer é uma carta que não daria pra existir, assim, no Modern ou no Standard, né? Enfim, eu gosto de Nick Fit. Bom, aqui é o Sneak and Show. Eu separei o... Eu vou já jogar aqui o Omnitel junto. Eu separei o Show and Tell em 2 decks, né? Porque são 2 decks. O Sneak and Show, que é o deck vermelho e azul, que tem Sneak Attack também, junto com o Show and Tell. E o Omnitel, que é o deck que principalmente quer resolver uma onisciência. Um deck que é ou Mono Blue, ou às vezes ele é Simic, né? Azul e verde. Eu acho que são 2 decks tier A. Eu acho que o Sneak and Show ele é levemente superior. Eu acho que o Sneak and Show ele tá mais ou menos aqui, ó. Eu vou botar os dois meio juntos, assim. Show and Tell é muito forte, tá? Ainda é uma opção muito boa. Se você parar pra observar, assim, os decks de Tier S e Tier A, só tem 2 decks aqui, 3 vai no máximo, dependendo da build de energia. 4 se contar com o Cradle, mas o Cradle não tem mainboard também. Que tem Top Season, né? E o Top Season é o principal vilão, eu acho, assim, do Show and Tell. E o Show and Tell, ele, tipo, destroça muitos decks do B-Tier, assim. Eu acho que, tipo... Eu penso no Show and Tell, se você é fã de Smash Bros, Melee, assim, eu penso no Show and Tell muito como o Chic do formato, né? Que é um deck que, tipo... Ele... Não é que ele tem uma ótima matchup contra os decks do topo do formato, mas ele tem uma ótima matchup contra muitos decks que estão atrás dele, né? Então, tipo assim, Show and Tell é muito forte contra Cradle Control. Show and Tell é muito forte contra Painter, que eu ainda não coloquei aqui. Show and Tell é muito forte contra Moonstomp, mesmo contra Mystic Forge é bom, né? Enfim, então tem muitos decks que Show and Tell tem texto, sim. A ponto de, tipo assim, esses decks que tem matchups ruins, muitos tem que trazer coisas específicas, assim, pra lidar contra Show and Tell. Né? Tem que trazer os Ashen Riders, os Chaos Defilers, enfim, a ponte Snaring Bridge, né? Enfim, eu acho então uma ótima opção, né? Seja qualquer versão. O Omnitel é uma versão um pouco mais resiliente, mas que acaba tendo menos opções de sideboard, né? Não tem acesso ao vermelho no sideboard. E o Sneak and Show é uma opção que, tipo... ela perde mais pra um Top Seas do que o Omnitel, mas o Sneak and Show, ele abre mais o jogo no sideboard, ele tem acesso ao Hexing Squelcher, cartinha nova de Loring Eclipsed, que ajudou o deck, né? Esses dois são os decks que, tipo, o Omnitel e o Sneak and Show são os decks que quebram o Stock Up, né? No Legacy, assim. São os decks de Stock Up de Legacy. Aqui a gente tem o Death and Taxes. O Death and Taxes também tá bem posicionado, assim. Eu acho que talvez ele esteja mais ou menos aqui, assim. Ele é um deck que, tipo, o meta ele tá lento o suficiente a ponto de Death and Taxes ter texto, assim. E Death and Taxes é um deck que debulha alguns decks, assim, muito do formato. Ele é um deck que controla bem o campo e tal. Death and Taxes é só meio estranho contra outros controls, né? Tipo, contra Beanstalk, que já não é uma matchup que eu acho que deve ser tão divertida de se jogar, enfim. É um deck irritante e é um deck que também de especialista, né? Um deck que você precisa entender, assim, como operar um deck de 80 cartas, né? Que é um deck de 80 cartas, por causa do Yorion. Mas ainda é um deck que tem muitas cartas boas, né? Nessas 80 cartas, né? É um deck que também roda Félia e também roda Stoneforge Mystic, que também vai rodar, sei lá, Aether Vial, que eu acho muito legal, né? Uma carta muito massa.
Roda Solitude, roda Recruiter of the Guard, enfim, vocês conhecem. É o deck de ETBs do formato, né? Eu fujo desse deck deslocadamente, assim, é um deck que destroça o meu deck, que chegamos nele agora. O Mono Red Painter, eu acho que o Painter tá mais ou menos aqui. Talvez seja até mais pra cima que o Mystic Forge. Talvez o Painter esteja aqui. O Painter, ele tem algumas matchups muito boas nos top decks do formato. Dimir Tempo e Zed Tempo é uma matchup igual. Se o jogador de Izet ou de Mir Tempo não jogar direitinho, o Painter vai ganhar, né? Então é um matchup que eu acho que exige bastante dos dois tempos aqui. O Psal Spells não é um matchup tão ruim quanto parece, né? O Painter tem recursos pra lidar com o Psal Spells, principalmente no G2 e G3. Eldrazi é uma matchup quase de graça pro Painter. Uma matchup que é um dos principais decks atuais que o Painter destrói, debulha, assim. Eu nunca perdi pra esse deck, só pra ter um contexto. Eu nunca tinha tido isso, um deck que eu nunca perco. E eu só ganhei é o Affinity, que é o próximo que a gente vai falar aqui. O Painter debulha o Monoblue Affinity. Mas o Painter, tipo, ele não gosta da quantidade de branco que tá tendo no formato agora, né? Ele não gosta da quantidade de swords que ele tá enfrentando atualmente. O Painter perde bastante pra Death and Taxes, que voltou. O Painter perde bastante pra os Sneaks, né, que é um problema. O Stone Blade é uma matchup igual pra ruim. O Cradle Control é uma matchup igual. O Lens é uma matchup igual pra ruim. O Beanstalk é uma matchup... O Beanstalk branco é uma matchup igual pra ruim. Energia igual pra ruim. O Doomsday é boa. Então, tipo assim, tem muita coisa no meta que ele destroça e muita coisa no meta que é difícil, né? Então... E o Painter é esse deck que, tipo assim, não tem matchup fácil, assim. Tipo, tirando, né, o que eu falei, o Affinity, que é mais fácil. O Eldrazi, que é mais fácil também. O resto você vai ter que suar pra ganhar, né, de qualquer maneira. Então é um deck difícil de operar, é um deck que de especialistas também, assim, um deck que você precisa entender o que tá acontecendo, assim, entender quem é a sua matchup. Você perde bastante G1 jogando de Painter, porque você às vezes quer se resguardar, você quer ir pra uma linha e é essa linha que você escolheu perde pra esse deck. Se você tiver escolhido uma outra linha, se você soubesse qual era o deck você ganhava, enfim, coisas assim. Mas eu acho que o Painter ainda tá, tipo, é um deck decente, assim, do formato, um deck bem jogável. Eu tô me divertindo jogando de Painter atualmente, bem mais do que eu tava no meta anterior. Eu tava detestando a quantidade de Mystic Forge que eu tava enfrentando, por exemplo. Eu acho que Mystic Forge ainda é um bom deck, né? É bom lembrar, essas posições que eu coloquei, tem a ver com o power level do deck, o que eu vejo, assim, a força do deck. Não tanto quanto como a popularidade, senão algumas coisas teriam que estar trocadas, né? A Forja, eu acho que é um deck mais forte do que ele é popular. Por exemplo, o Rubystorm, eu acho que ele é um deck muito mais forte do que ele é popular, né? O Painter, ele ainda é um deck que tem a sua fanbase, tem os seus 2% eterno lá de jogadores, e às vezes aparece na versão azul. É um deck que é muito divertido e legal de construir ao redor, né, desse combo. É um combo muito fácil, é um combo incolor, né, de 2 artefatos incolores. Então dá muito espaço, assim, pra criação, pra invenção. O Painter sempre tá inventando coisas novas. O Mono Red Painter, pra mim, é o melhor atualmente, né? E é isso. Quanto mais azul tiver no formato, melhor pro Painter, né? Isso é fato. E é um formato que tá um pouco mais branco do que o Painter gostaria. Ele queria estar vendo mais azul e menos branco. Falando em mais azul, a gente tem o melhor matchup de Painter de todos, que é o Affinity. Mas só porque o deck perde pra Painter, não significa que ele seja um deck ruim. Afinal, o Painter é só mais um dos decks B-Tier. O Affinity é uma ótima opção atual. Eu acho que ele ainda tá abaixo dos Sneaks, né? Dos Show and Tells, aliás, dos shows. Mas o Affinity é um deck bem forte, assim, eu fico feliz de ver ele voltar, né? É um deck que meio que tinha sido debulhado pelo Archball Master lá atrás, né? Na versão 8 Cash. Essa versão nova não é uma versão muito sobre comprar carta, e sim uma versão de Affinity meio tradicional, assim, de estilo o gatinho, ficar com uma board maior que você. Só que o Affinity, ele tem criaturas maiores, criaturas chatas de interagir, tipo o Kappa Cannoneer, né, que tem Ward 4, que ele ataca e não pode ser bloqueado, ele tem proteção, né, a tudo quando ele ataca, a criaturas, eu acho, do oponente, e que cresce muito rápido, né. Tem o Pinnacle Emissary, que foi uma carta que deu muita vida pra esse deck, assim, né,
Ele entra no Warp, já cria um monte de bichinhos, enfim, tem várias linhas, é um deck bem divertido de operar. E é um deck que tem jogo, assim, sabe? Contra muita coisa do meta atual. Eu acho que é um deck que foi favorecido pelo meta atual. Substituiu o Mystic Forge como o deck de artefatos top, assim, do meta, o Affinity. E eu, como jogador de Painter, fico feliz porque, como eu falei, o Painter destrói esse deck. O Coveted Jewel é um deck combo também, né? De artefatos, estilo Mystic Forge, só que ele vai mais pro lado Storm e menos pro lado valor e jogo justo que o Mystic Forge, né? E menos ainda pro lado control que o Blue Post vai. Então, tipo, eu ainda acho ele superior ao Nick Fit, mas talvez um pouco abaixo do Necrodominus. Dá pra fazer essa troca aqui, tá? Não vai matar ninguém, mas também quem se importa, né? O Coveted Jewel, eu acho que, tipo assim, faltam umas paradas pra ele, assim, sabe? Tipo, ele joga muito cartas que dependem de outras cartas pra funcionar, né? É o deck que usa Copy Artifact, né? Acho que isso já diz tudo. Tipo, e Transmute Artifact, essas coisas assim. São cartas que são top decks muito ruins pro deck, muitas vezes, assim, né? Tipo, eu acho que... E o próprio combo da Jewel, tipo, é um combo que consome muito relógio no mall, né? É um combo que é muito... Enfim... Ele passa por mais etapas do que precisa pra ganhar no Legacy, sabe? Eu acho que é por isso que o Jewel tá meio abaixo, assim. E, enfim, perde pra rate de combo, né? De fast combo, pra rate de Storm e pra rate de artefato, né? Então... Eu acho que o Jewel tá aqui. O Jewel também, um ótimo deck pra ganhar jogo 1, mas se o Legacy fosse formato de jogo 1, essa tier list não existia, esse vídeo não existia. Bom, e aqui a sensação, já é sensação do Eternal Weekend, que é o Lone Pox, né? É a versão de Smallpox com verde e Life from the Lone. Cara, esse deck é um deck bem decente, tá? Do formato atual. Eu acho que ele tá mais ou menos aqui ou aqui, assim. Ele realmente, eu acho um deck quase um A-tier. O Lone Pox, ele, tipo... Ele é um deck que se ele encaixa aquele turno 1... sei lá, turno 1... Pântano Top Seas, turno 2 Smallpox. Pelo amor de Deus, mas tem tanto deck que ele ganha fazendo isso, né? E... Essa carta é Eumedian Hatchery nova, né? De Edge of Eternities também muito boa no deck, né? Rogak muito bom nesse deck, né? Então, tipo, é um deck que... Ele é muito legal, assim. Ele é meio que um deck tempo, de certo modo. Porque ele é um deck que vai minando, né, o oponente. E aí ele, tipo... Ele faz coisas que teoricamente são ruins pros dois, né? No caso do Smallpox, são ruins pros dois. Mas ele tira mais proveito, né? E ele vai fazendo isso, né? Ele vai fazendo esse jogo meio ruim, assim. Cria um jogo muito bosta. Só que ele vai bem no jogo bosta, assim. É um deck da hora, né? O Lone Pox é um deck legal. E eu acho que ele pertence no meta real, assim. Atualmente, talvez aqui, poderia botar Painter na frente, assim. O Painter é um deck mais popular, né? Mas eu acho que Lone Pox, tipo, tem texto o suficiente. Ele é próximo do Lands o suficiente a ponto de existir nesse lugar aqui. E já que tá feio, eu vou descer o Cefálida pro C-Tier. Olha que chocante. E acho que fica bonito, mais ou menos assim, a nossa tier list. Deixa eu pensar se eu quero mudar alguma coisa aqui. Eu acho que é isso aí, tô feliz. Bom, tá aqui então. Vou tirar um printzinho. E, simbolicamente, deixamos o Nadu aqui de fora da festa. Ei, galinha vai tomar no cu, né? O Naduzinho ficou de fora. E essa é a minha tier list pro meta atual, né? Hoje é fevereiro de 2026. Eu acho que o meta tá mais ou menos assim. Se você achar que faltou algum deck, se você discorda com alguma coisa que eu falei, os comentários estão logo abaixo. E é isso. Um beijo e um abraço do Emano Bingos. Valeu!